Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma EBD online, pela graça de Deus. Bom, já vou pedir desculpa para os irmãos que eu estou saindo de uma gripe. Aí, se minha voz falhar ou ficar ruim, já peço aos irmãos perdão. Bom, seguindo aqui nosso roteiro pelo boletim da oração da igreja, o boletim já está com os irmãos. A igreja em comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD, nos cultos de quinta e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo, missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. Lembrando também da situação em que o país e o mundo se encontram por essa doença que tem se alastrado. Então vamos orar. Senhor Deus, perfeito, gracioso, bondoso, tarde em irar, longânimo, a Ti te damos honra, glória, louvor e adoração. Senhor, queremos Te pedir, ó Deus, por todos esses motivos, Pai. Inicialmente, por essa crise mundial, Pai, desse novo vírus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da humanidade, tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Ó Deus, capacita, ó Deus, esses homens do Ministério da Saúde, capacita o presidente, ó Deus, a tomar as melhores medidas possíveis contra esse vírus, que esse vírus não se alasse pelo nosso país, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, dos Estados Unidos. Tem misericórdia da Itália, da França, da Espanha, de Portugal. Tem misericórdia, Pai, de todos esses países que têm enfrentado essa crise, Pai. Ó Deus, também pedimos pela Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, Pai. Ó Deus, pedimos a Ti, encha os irmãos com o Teu Espírito, Pai. Encha, Pai, todos com o Teu Espírito, Pai. Que a igreja seja avivada, Pai, no Teu Evangelho. Pedimos a Ti pelos presbíteros, pelos diáconos, que o Senhor os abençoe. E também pedimos a Ti por essa aula, Pai. Ó Deus, seja conosco, que, ó Deus, a Tua palavra seja impactante nos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, irmãos, eu coloquei novamente aqui o texto, até mudei a disposição aqui da tela para ficar um pouco melhor para a gente. Bom, na última aula, então, nós encerramos no capítulo 7 de 2 Reis. E agora a gente está realmente bem avançado no livro, então, de forma que a gente deve terminar o livro de Reis na próxima aula. Bom, nós já vimos o início do livro com o reinado de Salomão, que todos vimos com bastante detalhe. Vimos também a divisão da nação de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Já vimos vários reis, tanto da casa de Davi quanto da casa de Israel. A semente divina da família de Davi, da casa de Davi, continua. A promessa feita por Deus continuava no reinado do sul, em Judá. O reino do norte, como já vimos, sofreu com muitas reviravoltas, levantes, ataques, mortes, insurreições e todo tipo de instabilidade possível. Mas a gente sabe por que isso aconteceu. Isso aconteceu justamente pela falta de fidelidade ao Senhor, falta de fidelidade às leis, às ordens, à palavra do Senhor. A nação do norte e também a nação do sul foram extremamente rebeldes com
Deus, que era o rei da nação e é o nosso rei hoje, o rei da igreja. Então, eles eram constantemente rebeldes contra a ordem do Senhor. O povo e os governantes não seguiam a Deus, muito pelo contrário. Incentivavam a idolatria do povo, como Jeroboão fez. Faziam aliança com as nações vizinhas, matavam os profetas de Deus, sacrificavam suas crianças e tantas outras abominações para Deus. As maldições pactuais então vieram sobre a nação do norte e a nação do sul. Isso de forma muito clara e visível, como a gente vem vendo através do livro de Reis. Porém, no meio de toda essa idolatria e perversidade do Reino do Norte, Elias vai pregar a palavra de Deus. Elias pega então o arrependimento da idolatria para que o povo volte a cultuar a Deus. Infelizmente, nós já vimos que a vida de Elias não foi nada fácil. Israel era governada pelo casal mais terrível de sua história, nós podemos dizer, que foi Acabe e sua esposa Jezabel. O profeta foi duramente perseguido por eles e mesmo assim Deus era misericordioso com o povo. Deus sustentava Elias e a palavra era pregada no Reino do Norte. Veja como Deus tem misericórdia do povo e está se revelando ao povo mesmo nessa situação terrível. Por fim, a gente viu que o ministério de Eliseu recebeu bênção dobrada e Deus continuava abençoando a nação com a pregação para o arrependimento, para que o povo largasse a idolatria e volte a cultuar a Deus. Sendo assim, nós finalizamos a última aula no capítulo 7 do livro de 2 Reis. Nós sabemos, né, como a gente viu na primeira aula, que Reis era um livro só. Foi dividido na tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta. Então, é um livro só, na verdade, mas a gente vai seguir a divisão da nossa Bíblia, que divide em duas. Então, nós finalizamos a nossa aula passada em 2 Reis, capítulo 7. Agora vamos continuar com o ministério de Eliseu, mais casas reais em Israel e a continuidade da promessa na dinastia de Davi, em Judá. Bom, então começando propriamente a nossa aula a partir de agora, o reinado de Jorão em Israel e de Josafá em Judá. Nós já vimos parte já do reinado de Jorão no capítulo 8, no capítulo 7, desculpe. Após aquela guerra ganha de forma miraculosa pela nação de Israel, como a gente viu na aula passada, que Eliseu tinha previsto que os preços da cidade voltariam ao normal no dia seguinte, e os preços realmente voltam porque a guerra cessou. O livro continua mostrando a graça de Deus para a mulher de Sunem, a sunamita. Os versículos 1 a 6 aqui do capítulo 8, como vocês podem ver, eu já deixei para ficar mais fácil, mostram que o rei de Sunem, terra da sunamita, ao ser informado por Geazi, lembrando que era o ajudante de Eliseu, que tinha feito aquele ato mau, né, com a pessoa que Eliseu havia curado, é surpreendido com a volta dela e da sua família que haviam peregrinado por causa da fome. Então Eliseu revela àquela mulher que haveria uma fome na terra e ela sai com toda a sua família e retorna agora, e o rei de Sunem é surpreendido com esse fato. E ele havia sido informado por Geazi, que era aquela mulher que Eliseu havia feito o milagre de ressuscitar o filho, etc. Então o rei manda restituir os bens da família, inclusive as rendas que o campo tinha dado até
aquele momento desde a saída da família. Já os versículos de 7 a 15 mostram que Eliseu estava peregrinando por Damasco. Então Ben-Hadad, que é aquele mesmo que entrou em guerra contra Acabe e Josafá, pede que Eliseu lhe responda se ele será curado de uma enfermidade que estava sofrendo. Eliseu responde então: você vai ser curado, mas você morrerá. E acontece assim: Azael, servo do rei, é avisado por Eliseu. Então Eliseu chega e promete para Azael que ele será o futuro rei da Síria e causará destruição na nação de Israel. Por isso Eliseu chora ao ver Azael. Azael então mata o rei Ben-Hadad, que havia sido curado, mas morre da mesma forma. Azael mata, sufocando. Ben-Hadad se torna rei da Síria. A partir do versículo 16 do capítulo 8 de 2 Reis, eles contam um pouco do curto reinado de Jorão, filho de Josafá, que reinou em Judá por 8 anos. Ele fez o que era mal ao Senhor. O reinado de Jorão em Israel e Acasias em Judá, a partir agora do versículo 25. O reinado de seu filho, o filho de Josafá, Acasias, durou apenas 1 ano no reino do sul Judá. O impressionante é que o autor faz questão de mostrar os casamentos feitos entre as casas de Judá e a casa de Israel. O problema é que Judá, como descendente de Davi, não foi muito inteligente ao arranjar os casamentos, resultando em idolatria. A gente pode ver aqui no versículo 18, diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Então, a casa real de Davi, a casa real de Judá, fez um casamento aí com a filha de Acabe, que resultou claramente em idolatria. Também aqui no versículo 26. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, lembra de Onri, né? Aquele que fez a insurreição no Reino do Norte. E ela se chamava Atalia. E é essa Atalia que aparece aqui, que daqui a pouco nós vamos ver a história dela. Então as nações não foram muito cuidadosas para arranjar seus casamentos. Agora então nós vamos ver o reinado de Jeú em Israel e de Joás em Judá. O capítulo 9, então, do versículo 1 ao versículo 13, mostra a unção de Jeú por um assistente de Eliseu. Isso é cumprimento da ordem do Senhor, dada ainda a Elias. Eu vou voltar aqui porque vale a pena para os irmãos verem. 1 Reis 19, verso 16. Então tá naquele momento que Elias tem aquela série de orientações por parte do Senhor. Não sei se os irmãos lembram disso, mas quem viu ou leu depois vai ter notado que tem alguma coisa estranha aqui. Tem esse tal de Jeú que aparece aqui, ainda no capítulo 19 de 1 Reis. Então é esse Jeú aqui do versículo 16. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então é esse Jeú aqui que Elias estava sendo previsto.
Continuando, irmãos, no capítulo 9. Então Jeú era líder dos exércitos de Israel e é aclamado rei logo após sua unção. E os versículos 14 a 29 mostram o julgamento da casa de Acabe e a morte prematura do rei Acasias de Judá. Nós vimos que ele reinou apenas um ano. Jeú foi até Jezreel, onde o rei Jorão estava, e ficou de longe, de forma que sentinelas foram enviados, e o rei Jorão foi obrigado a sair da cidade para ver do que se tratava então. O rei Acasias de Judá estava visitando o rei Jorão de Israel, então ele teve que sair juntamente com o rei, porque era costume, né, essa questão de invasão, os dois reis saíram então para ver o que se tratava. Chegando até lá, Jeú declarou a sentença: os dois deveriam morrer, tanto Jorão de Israel quanto Acasias de Judá. Jorão, filho de Acabe, é morto e deixado para os corvos o comerem, assim como a profecia do profeta Elias. Acasias tenta fugir, mas é morto também. E o final do capítulo é dedicado à morte de Jezabel. Lembrando que Acabe, seu marido, já havia morrido naquela guerra. Então ele já havia morrido há alguns anos. Ela é jogada pela janela do palácio e os cães comem o seu cadáver, cumprindo então a profecia do profeta Elias. Capítulo 10 de 2 Reis mostra a afirmação do reino de Jeú. Os versículos 1 a 14 mostram que Jeú então exterminou toda a casa de Acabe, e assim novamente cumprimento da profecia por parte de Deus através do profeta Elias. Os cerca de 70 filhos de Acabe que moravam em Jezreel foram mortos por Jeú. E as pessoas de confiança também, que eram da família de Acabe, morrem também. Ele vai até Samaria, ele estava em Jezreel, e procede da mesma forma. Então a casa de Acabe foi eliminada de Israel, assim como a profecia de Elias. E os versículos 18 a 27 mostram o desfecho dos profetas de Baal. Jeú convidou todos os adoradores de Baal para um grande sacrifício que seria oferecido no templo de Baal. Então todos os sacerdotes e todos os profetas e todos os adoradores de Baal vão até o templo de Baal, que tinha na nação do norte, e ali então Jeú, na verdade, não iria fazer um sacrifício, um culto público. Ele iria matar todos os adoradores de Baal, e assim ele faz. Os adoradores de Baal então foram eliminados da nação de Israel. Bom, e aqui o versículo 29 diz assim: porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ou seja, apesar desse ato bom, né, de Jeú, né, de ter eliminado a casa de Acabe, ter eliminado o culto a Baal, infelizmente ele seguiu na idolatria da mesma forma. Então aqui nós já estamos aqui em Jeú, e agora nós vamos para o reinado de Atalia, que era a mãe de Acasias. Vamos lá. Então, como nós vamos tratar do Reino do Sul agora, é a continuação da linhagem da promessa. A mãe de Acasias, que era rei de Judá por um ano, que nós vemos a morte dele lá com Jorão por Jeú, resolveu tomar o trono de Judá e matou todos os descendentes de Jorão. Veja como a linhagem
da promessa estava em perigo, né? Estava prestes a ser eliminado. Porém, Deus não permite que a linhagem da promessa seja exterminada. O versículo 2 diz assim: Mas Jeosseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele a sua ama numa câmara interior. E assim esconderam de Atalia, e não foi morto. Então, um dos filhos de Jorão, irmão, né, de Acasias, não foi morto pela mãe de Acasias, Atalia. Então, a linhagem da promessa continua na nação de Judá, e graças a Deus nós sabemos que quem é da linhagem de Davi é Jesus Cristo. Joás é preservado e Atalia reina por 6 anos em Judá. Após esse tempo, Joiada, que era sacerdote no templo, planeja toda a coroação de Joás. Ele é aclamado rei e Atalia é morta. Então Atalia reinou aqui, como vocês podem ver, bastante tempo, 6 anos. Joiada, o sacerdote, derruba o templo de Baal, que foi reerguido em Judá. Então o templo foi erguido, né, há tempos atrás, derrubaram, mas aí foi reerguido de novo, e agora Joiada derruba esse templo de Baal que tinha em Judá. E Joás tinha apenas 7 anos de idade quando foi coroado rei. Agora nós vamos passar a ver o reinado de Jeoacás em Israel. Então, o capítulo 12, já agora, de 2 Reis, traz um panorama geral do reinado de Joás. Ele foi fiel ao Senhor, Joás de Judá. O capítulo mostra que foi feito um grande esforço por parte do rei Joás para que fossem feitos reparos no templo. Vale lembrar que aqui, olha, o templo foi construído em 900, aliás, foi antes, né? Vamos supor que tenha sido construído no ano 1000. Nós já estamos aqui com Joás em 998. Então já se passaram mais de 100 anos da construção do templo. E lógico, uma construção de 100 anos precisa de reparos, né? Então o rei faz esse grande esforço para que reparasse o templo. Porém, Azael, aquele rei da Síria que Eliseu ungiu, sitiou Jerusalém, e Joás foi obrigado a entregar boa parte dos tesouros da nação a Azael, para que pudesse desistir da guerra, da invasão. Então, Joás é derrubado por uma revolta de seus generais, como é muito comum então nas nações antigas, né? E o seu filho Amazias reina em seu lugar. Então a semente da promessa continua. O capítulo 13 traz os detalhes do reinado de Jeoacás. Então agora na nação do norte, Jeoacás. Ou Joacás, né? As traduções variam. Ele era filho de Jeú e reinou 17 anos em Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E esse Azael da Síria, atacou Israel várias vezes. Mas o rei, interessante que, mesmo com a idolatria de Joacás ou Jeoacás, ele suplica ao Senhor junto com a nação, e eles foram libertos então do exército sírio. Jeoás ou Joás, aí depende da tradução, então assume seu filho reinou em seu lugar. Os versículos 10 a 13, então, do capítulo 13, mostram o reinado de Joás ou Jeoás de Israel. Foi um rei mau e reinou 16 anos. Seu filho Jeroboão reinou em seu lugar. Então, os versículos 14 a 21 mostram a morte de Eliseu,
o profeta Eliseu. O rei Jeoás de Israel foi fazer uma visita a ele, que estava padecendo de uma doença. Então, o profeta de Deus já estava padecendo da doença que iria morrer. Eliseu mostra que Israel iria vencer os sírios, porém só 3 vezes, 3 batalhas. Eliseu morreu e a passagem mostra que então Eliseu foi colocado na sua sepultura, porém era comum que bandos de moabitas invadissem ali as terras de Israel para saquear. Então um bando desses entrou e eles iam enterrar outras pessoas além de Eliseu. E a palavra mostra que eles derrubaram um morto na sepultura de Eliseu. E esse morto ressuscita. E os versículos 22 a 25 então mostram o cumprimento da profecia de Eliseu. Joás de Israel consegue aplacar a ira de Hazael e seu filho Ben-Hadad, sírios. Agora nós vamos ver então o reinado de Jeroboão II em Israel e Amazias em Judá, no capítulo 14. Bom, capítulo 14 então vai mostrar o reinado de Amazias em Judá. Os versículos 1 a 15 mostram um panorama geral desse reinado. Amazias reinou 29 anos em Jerusalém e fez o que era reto perante ao Senhor. O único relato mais detalhado que temos é a guerra que ele provocou contra Israel. Veja a que ponto chegou a divisão da nação. Então Israel era governado por Joás e então o rei Amazias de Judá provoca uma guerra com a nação do norte. A palavra diz que Amazias estava orgulhoso porque tinha conseguido vitória sobre os edomitas. Então resolveu provocar essa guerra com a nação do norte. O rei Amazias de Judá perdeu a batalha e Jerusalém é invadida pelo reino do norte e é saqueada pela nação do norte. Veja que momento terrível para a nação. Os versículos 17 a 21 do capítulo 14, já encerrando a nossa aula, irmãos, mostram a morte de Amazias, gerada por uma insurreição novamente, mais uma revolta em Judá. Seu filho Uzias, de 16 anos, reinou em seu lugar. Então a casa de Davi novamente permanece. A linhagem da promessa, a linhagem de Jesus Cristo permanece então. Os versículos 23 a 29 dão um panorama do reinado de Jeroboão II, que reinou 41 anos em Israel e fez o que era mal diante do Senhor. E agora o reinado de Azarias em Judá. Azarias, filho de Amazias, reinou 52 anos em Judá e fez o que era reto diante do Senhor. Em um certo momento da vida, ele foi atacado por lepra e morreu leproso, morando em uma casa separada então de todos. O rei Azarias em Judá fez o que era reto diante do Senhor. No reino do norte, Zacarias, filho de Jeroboão II, reinou por 6 meses. Então aqui os irmãos já podem ver que teve uma confusão aqui, igual aqui em cima, né? Zacarias, filho de Jeroboão II, reinou por 6 meses. Foi morto em uma revolta de seus generais, novamente, mais especificamente o general Salum. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia da casa de Jeú. Vou voltar aqui para os irmãos lerem no capítulo 10, versículo 30. Diz assim, ó. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel.
Então Jeú tem realmente as 4 gerações: Jeú, Joacás, Joás ou Jeoás e Jeroboão II. Então aí as 4 gerações de Jeú cumprindo a profecia. Então, Salum então reinou por um mês em Samaria. E foi morto por Menaim, ou seja, mas o Salum se revoltou e matou Zacarias, e Menaim se revoltou e matou Salum. Menahem então fez um grande massacre na cidade de Tifsa. Então a cidade de Tifsa em Israel foi simplesmente dizimada, como diz aqui o versículo 16. Porque não lhe abriram então a cidade de Tifsa a Menahem, então ele devastou e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo vento. Então veja que coisa terrível fez Menahem nas terras a que o Senhor tinha dado à nação. Veja a que ponto chegou a nação de Israel. Menahem reinou 10 anos em Samaria e fez o que era mal diante do Senhor. A terra chegou a ser invadida pela Síria novamente. Mas o rei deu uma grande quantia ao rei sírio para que pudesse então evitar a guerra. Pecaías agora, filho de Menahem, reinou 2 anos somente no reino do norte. Ele foi morto por uma conspiração, mais uma revolta envolvendo um general, dessa vez o general Peca. Peca reinou então 20 anos em Samaria e fez o que era mal perante o Senhor. Israel perdeu muitas terras em seu reinado para Tiglat-Pileser, da Assíria agora. Então já começa aí o Império Assírio a ameaçar Israel. Então, Jotão, filho de Azarias, reinou 16 anos em Israel, em Judá, desculpe, e fez o que era reto diante do Senhor. Bom, vamos encerrar aqui então a nossa aula deste domingo. Eu peço perdão aí para os irmãos por causa da voz, realmente ficou ruim aí no meio da aula, os irmãos podem ter notado que eu parei o vídeo algumas vezes, mas infelizmente minha voz não colaborou. Bom, vamos continuar em oração pela nação, continuar em oração pela igreja. O Senhor nos abençoe. Na próxima aula poderemos terminar então o livro de Reis. O Senhor abençoe a todos.